Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando nas cartas do apóstolo Paulo, agora 2 Coríntios, capítulo 10. E se você gosta desse conteúdo, dê o seu gosto, partilhe o vídeo, tá bom? Meu Deus, aqui estamos para ouvir a tua voz. Fale conosco, eu peço, abre o nosso entendimento. Queremos que o Senhor ilumine o nosso ser para que possamos levar essa luz a mais pessoas. O Senhor disse, vós sois a luz do mundo. Queremos ser essa luz. E a luz vem do teu evangelho, da tua palavra. Meu Deus, abençoa essa pessoa que está meditando conosco, para que ela seja tão abençoada quanto eu tenho sido. Amém. 2 Coríntios 10, versículo 1. Além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente e ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. O comentário daqui diz assim: pela mansidão e benignidade. Uma liderança autoritária gera dependência e medo nas pessoas que só obedecem para evitar punições. É por isso que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e os seus seguidores com mansidão e humildade. Paulo fez o mesmo ao edificar a igreja e enfrentar a oposição dos que contestavam sua autoridade apostólica. Ele desejava imitar o Senhor, que com ensinamentos, equilíbrio e brandura, convencia as pessoas a terem prazer na obediência voluntária ao Altíssimo. É claro que isso não significa deixar de corrigir e exortar quando for preciso, pois isso é o que se espera do verdadeiro servo de Deus. Então, acredito que tudo deve ter o santo equilíbrio, né? Tudo tem que ser muito equilibrado. E o apóstolo, ele era, né, nas suas mensagens, tanto no sentido de corrigir, como também de exortar, também no sentido de edificar. 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, o comentário, andando na carne, como seres humanos, estamos presos a um corpo, cheio de necessidades passageiras. Mas não podemos esquecer que nossas maiores necessidades são espirituais, pois vivemos uma contínua guerra contra o mal. Dessa forma, embora se dedique às suas aspirações terrenas, o nascido de Deus deve se atentar que em todo o tempo trava um conflito contra a sua carne, contra Satanás. Isto é, ele guerreia não apenas contra as armadilhas malignas, mas também contra as fragilidades da sua própria natureza humana. Então, quando ele diz andando na carne, né? Andando segundo a multidão desse mundo vem andando, né? Segundo os prazeres, os pecados. Então, se eu vou guerrear, né? Se eu ando na carne, quando eu vou guerrear, eu vou usar as armas da carne. No 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Comentário: para a destruição das fortalezas. As escrituras usam palavras como fortaleza, arma e destruição para mostrar que nossas armas não devem ser carnais, e sim espirituais, pois estamos em guerra contra o diabo. Portanto, quem se converte ao Senhor Jesus precisa se tornar um bom soldado na fé, ou seja, precisa aprender a fazer uso das armas espirituais para que possa vencer suas lutas. As poderosas armas que Deus nos concede vêm por meio do seu Espírito, que nos capacita plenamente contra todos os poderes do mal. Embora muitas vezes o cristão seja tentado a usar armas carnais, iguais às dos seus inimigos, é na dependência do alto que ele se distingue das trevas e alcança a vitória. Por exemplo, ao ser caluniado, o justo não revida com ódio ou acusações, mas preserva seu coração e usa os ensinamentos das Escrituras, como perdão e oração, com perdão, oração em prol daqueles que o perseguem. Então, as nossas armas não podem ser iguais às armas dos incrédulos, né? A pessoa que é incrédula quer se vingar, ela quer pagar o mal com o mal, ela quer fazer mal a quem quer que seja, então ela faz de tudo para prejudicar os outros.
Mas quem é da fé? Ainda que alguém me prejudique, eu vou orar por essa pessoa. Aqueles que me amaldiçoam, eu vou abençoar. Aqueles que me querem o mal, eu quero o seu bem. Né? Como disse o Senhor Jesus, você orar por aqueles que vos odeiam. Isso é expressar o amor de Cristo. Né? Então, as armas da fé não são iguais às armas desse mundo. Ela destrói fortalezas. 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Comentário: levando cativo todo o entendimento. A linguagem militar continua e mostra que aquele que vive a fé tem disciplina para não dar nenhuma brecha ao mal. Ele mantém seu entendimento voltado ao conhecimento revelado por Deus, por isso não cede a filosofias enganosas, ao orgulho e aos propósitos malignos. Além disso, o nascido de Deus mantém retidão no seu exterior e sobretudo no seu interior, pois não deixa seus pensamentos à deriva. Antes, ele deixa sua mente sob total vigilância para que ela permaneça sob o controle do Espírito Santo. Vale ressaltar que, mesmo quem é nova criatura enfrenta ataques de maus pensamentos soprados pelo diabo. Por isso, todos são exortados a zelar pelo que se passa em sua cabeça. O pecado nasce sempre de uma ideia ou de uma sugestão maligna. Por isso, ocupar a mente com o que é puro e cuidar do que os olhos e os ouvidos veem e ouvem, seja no convívio diário, seja no entretenimento, impedem que os valores deste mundo entrem em nosso interior. E aí eu lembro uma palavra que o próprio apóstolo falou numa das cartas, que os maus costumes corrompem os bons costumes, né? E ele fala destruindo argumentos, porque o diabo usa também da palavra, mas é de dúvida, altivez, quer dizer, orgulho, a prepotência, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quantas pessoas, né, já leram a Bíblia toda, mas não conhecem a Deus? Leem a Bíblia como se fosse um livro qualquer, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Porque tem pessoas que, mesmo sabendo da verdade, da palavra de Deus, mas continuam vivendo na mentira, porque o entendimento dela está preso, cativo, o mal vem dominando ela. O diabo, né, os espíritos imundos, tudo que eles querem é o controle total da nossa mente. Controlou a mente, ele controla qualquer área da nossa vida. 6. E estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, eu mato o mal, eu mato o que é ruim na minha vida quando eu decido obedecer a palavra de Deus. 7. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie, mas alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pereça como se quisera intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Comentário: classificar-nos ou comparar-nos. Paulo estava sendo comparado com outros pregadores que haviam surgido naquela época. Esses homens convenceram alguns membros de Corinto de que eram melhores que Paulo. Eles falavam isso seguindo os próprios padrões de qualidade e não os padrões do Senhor. Com isso, maldosamente aproveitaram a ausência do apóstolo para desqualificá-lo perante a igreja. Eles argumentavam que tinham melhor oratória, melhor preparo intelectual e maiores realizações que Paulo. A partir daí, alguns cristãos começaram a considerar aqueles falsos mestres superiores aos apóstolos. Veja o quanto é fácil causar impressão enganosa. Para influenciar o povo, eles apresentavam boas obras e sinais passageiros, e assim muitos membros de Corinto
passaram a admirar, a aplaudir e se esquecer daquele que havia sido pioneiro da fé genuína na cidade. No entanto, mesmo diante dessa situação, Paulo não deixou sua simplicidade nem seus princípios. Antes, ele cria na sublimidade da aprovação divina e no poder que Deus tinha em suas mãos, tanto sobre sua vida quanto sobre as sentenças e opiniões que as pessoas ousavam ter sobre ele. O mesmo acontece hoje. Às vezes, um pastor sai de uma determinada igreja e ele não vai buscar um lugar onde não haja outras igrejas para poder abrir o seu trabalho e começar um trabalho evangelístico. Ele vai procurar justamente um lugar onde as pessoas o aceitavam mais e ali ele vai fazer aquela confusão. E as pessoas, às vezes, que ainda não estão firmes na rocha, terminam seguindo aquele pastor. 13. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantes, engrandecidos entre vós, conforme a vossa regra, a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outro, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor o louva. Comentário: quem a si mesmo se louva. Muitos se dizem servos do Altíssimo, porém não medem esforços na busca do reconhecimento próprio. Demonstram falsa humildade com a intenção de exibir suas realizações e suas capacidades a fim de alcançar louvor humano. Paulo era fiel, sincero, conhecedor da lei e o fundador da igreja em vários lugares, mas não se vangloriava disso. Pelo contrário, ele atribuía tudo o que era e o que fazia à ação do Espírito Santo em sua vida. A satisfação do apóstolo estava na aprovação divina. Afinal, ele sabia que aqueles aparentes defensores do Evangelho, embora estivessem em alta honra diante dos homens, estavam totalmente reprovados diante do soberano. E aí do que adianta ter a aprovação dos homens, mas não ter a aprovação de Deus, Eles não estavam preocupados com isso. Na verdade, ter esse poder para eles garantia uma posição, o respeito, Era igual aos religiosos da época do Senhor Jesus. Segundo Coríntios 11. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. A loucura de Cristo, É só os loucos mesmo para se entregar para Jesus. Graças a Deus, eu sou um deles que aceitei o meu Senhor Jesus, virei as costas para esse mundo e não ando segundo o conselho deles. 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Comentário: como uma virgem pura. Pela lei, o sumo sacerdote só podia se casar com uma virgem. Está lá em Levítico 21:14. Por isso, Paulo faz referência à noiva. Isso significa que a igreja deve ser pura para se casar com o Senhor Jesus. O sumo sacerdote da nova aliança, Paulo tinha consciência desse privilégio, por isso se empenhava com grande zelo no ensino da verdade e no cuidado da fé. Ele sabia que se os coríntios se contaminassem com o pecado e negligenciassem a fé, não poderiam se unir na eternidade com o Redentor. Então, aí está o trabalho do diabo, sujar as vestes dessa noiva. Se, por um lado, nós estamos trabalhando para que as pessoas se tornem puras e possam se entregar a Deus como noiva, o diabo trabalha para sujar essa honra e fazer a pessoa não se encontrar com seu noivo. 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém, vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes,
Outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Comentário: se apartem da simplicidade. Satanás usou de astúcia e sutileza para enganar Eva e hoje usa os mesmos recursos para corromper os incautos. Muitos coríntios foram iludidos pela pregação distorcida dos falsos mestres porque ficaram encantados com a eloquência, com os resultados e com a proeminência deles. O alvo do diabo é fazer com que o evangelho perca sua eficácia na vida daqueles que o recebem. Para isso, Satanás tenta aliar as verdades sagradas a princípios seculares, opiniões humanas, regras e filosofias. Ao misturar esses artifícios, o salvo sutilmente perde sua pureza e a palavra deixa de operar a salvação na sua vida. Então, Eva foi enganada, mas assim também acontece hoje. Quando a pessoa ainda não está familiarizada com a palavra de Deus ou não dá valor a ela, despreza ela, o diabo se aproveita para usar pessoas que vão manipular a mente dela e vai desviar ela do caminho certo. Como disse o apóstolo, vindo pregar outro Jesus, não há outro evangelho. O evangelho é um só, é Jesus Cristo. É você tomar a sua cruz e segui-lo. Então não há como suavizar o cristianismo. Tem gente que quer que as coisas se tornem mais brandas, não tem como. Ou você sacrifica suas vontades, morre para esse mundo e começa a viver para Cristo, ou não existe cristianismo. O comentário do 4 diz: outro evangelho, a palavra de Deus contém os perfeitos pensamentos divinos. Por isso não precisa, nem comporta qualquer acréscimo ou decréscimo. Seus ensinamentos são simples, objetivos e completos, quando compreendidos sob a direção do Espírito Santo. Os erros acontecem quando há interpretação de versículos isolados, pois leva a uma compreensão, no mínimo, parcial. Os que divulgam doutrinas contrárias ao que a Sagrada Escritura de fato instrui, a fim de fundamentar seus próprios interesses e se beneficiar, condenam a si mesmos. Por isso, procure sempre conferir o que você está ouvindo de um pastor com o que está escrito na palavra de Deus. Se o que ele está falando confere, então siga, está certo. Se o que ele está falando não tem base na palavra de Deus, não foi provado pela palavra de Deus, então esqueça, não é de Deus, não vem de Deus. 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E, se sou rude na palavra, não sou, contudo, no conhecimento. Mas já em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei, eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém foi pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. O comentário, que vai do 6 ao 9, pequei? Paulo pergunta aos coríntios se ele cometeu algum pecado por ser autêntico e por não estar interessado no dinheiro deles. O apóstolo falava isso porque os falsos pregadores exigiam altas somas para pregar, enquanto ele, durante o tempo em que esteve em Corinto, trabalhava confeccionando tendas para se sustentar e contava com as contribuições dos macedônios para o mantimento da obra missionária. Diante disso, seria sua virtude transformada em um pecado para que fosse desacreditado e desonrado? Temos vivido dias assim, em que os valores estão invertidos. Atos que deveriam ser reconhecidos como qualidades são vistos como antiquados e desnecessários. Já os erros que deveriam ser evitados, como autopromoção, egocentrismo, têm sido reputados como dons que merecem exaltação. Sabe onde isso se aplica, por exemplo? Há pessoas que gostam de ir naquelas palestras motivacionais, quando ela tem, por exemplo, a própria palavra que nos motiva. E reuniões, por exemplo, na Igreja Universal, segunda-feira, temos reuniões. Nós não cobramos, a pessoa entra, ela não é obrigada a dar nenhum cêntimo na igreja. Ela entra e sai, ninguém vai questioná-la. Mas às vezes ela é capaz de pagar altos valores para ter palestras motivacionais, para se sentir motivado. Há pessoas que, por exemplo, mesmo sabendo que indo à igreja
fechando os seus olhos e falando com o Senhor Jesus, pode fazer dele um excelente psicólogo, psiquiatra, mas às vezes preferem pagar especialistas caríssimos do que dar uma oferta na igreja. Acha que dar oferta é demais, mas pagar um especialista não. Então cuidado, se você não está dando os seus recursos para as coisas desse mundo e você está ignorando as coisas de Deus. Os coríntios, alguns deles estavam envergonhando o evangelho, seguindo aqueles que cobravam para pregar enquanto o apóstolo não cobrava nada, mas falava a verdade. E assim, né? Todo o tempo foi assim. Pregar a verdade às vezes é mais difícil do que falar uma mentira. A mentira todo mundo aceita. A verdade é mais difícil. Que Deus continue abençoando e iluminando você. Fique bem.